Oi, gente. A tensão entre Bolsonaro e Guedes, ela tem uma explicação muito clara. É a tensão entre dois projetos que têm como base objetivos diferentes. O Paulo Guedes defende uma agenda ultraliberal e por isso que ele disse recentemente, e eu vou citar, ele disse: furar o teto para ganhar eleições é irresponsabilidade com futuras gerações. O que está por trás dessa fala? Está por trás a ideia de que quer conter o gasto estatal, que vê o gasto estatal como um gasto que não é um investimento, que iria gerar inflação, como ele mesmo disse numa entrevista recente em uma reportagem publicada pela Reuters, por Ricardo Brito. Vocês podem ver, eu vou colocar como fonte desse vídeo. E Bolsonaro, ao contrário, em uma entrevista, ironizou, dizendo que não seria candidato, mas na verdade, obviamente, ele estava sendo irônico, porque ele disse que as excelentes opções seriam Haddad, Ciro, Marina, o que para ele não são excelentes opções, para Bolsonaro, obviamente. E ele tem um projeto de fortalecer o Renda Brasil, porque ele percebeu, Bolsonaro, que o auxílio emergencial foi a grande tábua de salvação dele em termos de popularidade, e é por isso que ele está fazendo campanha, inclusive no Nordeste, porque está acontecendo um deslocamento do apoio que ele tinha em parte da classe média para setores mais populares. E aí, o que o campo progressista pode fazer diante dessas duas agendas? Uma agenda neoliberal, ultraliberal, eu diria, do Paulo Guedes, e uma agenda populista de direita, reacionária, do Bolsonaro, que estaria disposto, e aí é onde ele e o Paulo Guedes vão dialogar e onde eles podem concordar, é realizar cortes em uma série de áreas, na educação, na saúde, em outros setores, para viabilizar o Renda Brasil. E Bolsonaro, eu tenho poucas dúvidas, iria dizer em breve que os cortes estão sendo realizados nos professores universitários, não é? Em pessoas que ganham muito bem em outras áreas, não é? Professores universitários não ganham tão bem assim, mas enfim. Ele iria realizar cortes nos setores que são os inimigos do bolsonarismo. E iria com isso justificar o Renda Brasil. O que é que a esquerda deve fazer? Eu vejo a esquerda se mobilizando em diferentes setores, e é engraçado porque tem um paralelo com o que aconteceu entre Bernie Sanders e Andrew Yang nas primárias do Partido Democrata. Enquanto o Andrew Yang defendia uma renda universal de cidadania lá, né, o Freedom Dividend, o dividendo da liberdade, Bernie insistia em um programa federal de trabalho, de empregos federais garantidos pelo Estado. E eles olhavam para essas duas propostas como mutuamente exclusivas, não é? Bernie não achava que não deveria se dar dinheiro, que deveria se dar emprego, e Andrew Yang achava que a ideia de tentar pressionar as pessoas para trabalhar para o Estado não era uma boa ideia. E o interessante é que eu vou dizer uma coisa que talvez surpreenda vocês, mas eu acho que tanto Andrew quanto Bernie estavam errados. E a esquerda ela não pode cair na ilusão de ser contra uma renda universal de cidadania. Isso, eleitoralmente, eu acho que seria uma tragédia. Tentem se lembrar, no passado recente do Brasil, dos políticos que foram contra o Bolsa Família e que continuaram indo contra o Bolsa Família. Eles praticamente não existem. O próprio Bolsonaro foi contra o Bolsa Família e parou imediatamente de falar sobre isso quando se candidatou para a presidência. E quando nós olhamos a história recente do Brasil, todos os políticos que tinham alguma viabilidade passaram a defender o Bolsa Família. E por que os políticos passaram a defender o Bolsa Família? Porque é um programa relativamente barato, que tem um impacto social muito grande e que é suicídio político você ir contra ele. Portanto, politicamente, em um cenário de desemprego, de caminhar à automação, você dizer que você é contra uma renda universal de cidadania não é uma boa ideia. Nem do ponto de vista eleitoral, nem do ponto de vista humano. Porque me parece claro
que nós vamos ter que repensar muitos dos empregos e, para isso, será necessário pensar em uma renda universal de cidadania também e programas de requalificação e outras estratégias, fortalecer o setor cooperativo, como eu já disse várias vezes aqui. Isso faria vocês imaginarem que eu concordo mais com o Andrew Yang e discordo mais do Bernie nesse quesito particular, embora a proposta do Bernie, eu tenho muitas outras concordâncias com o Bernie, mas na verdade a coisa é um pouquinho mais complexa. Na verdade, para certos setores e certas iniciativas que o Brasil precisa, nós precisamos sim incentivar a contratação de pessoas, de ampliar o emprego, não só através da ampliação do consumo, que é o que uma renda universal de cidadania faria, mas ampliar o emprego na indústria, no setor cooperado, em outros setores e na produção nacional. Isso significaria um programa de empregos voltado para estímulo à produção. E isso teria mais a ver com a ideia que está sendo discutida agora nos Estados Unidos do Buy America First, quer dizer, comprar da América primeiro, né, que na verdade comprar dos Estados Unidos primeiro, e que nós poderíamos adaptar para o Brasil comprar dos brasileiros primeiro. Né? Então a esquerda ela precisa ter uma agenda e um programa que se contrapõe tanto ao projeto do Paulo Guedes quanto ao projeto do Bolsonaro. Se contrapõe ao projeto do Paulo Guedes porque não aceita cortes na saúde, na educação, que defende que esses setores sejam mais financiados e que defende que esse financiamento seja feito através de uma reforma tributária progressiva, através de cortes, sabe aonde? Na renúncia fiscal que o Brasil faz. O Brasil tem mais de 280 bilhões de reais de renúncia fiscal. Aí tem um bom lugar para começar a realizar cortes. Cortar a renúncia. E cobrar esses impostos das grandes corporações. Cobrar impostos nos dividendos empresariais. Fazer a justiça tributária. Aí está a fonte do financiamento da saúde e da educação. E também criar mecanismos para trabalhar com uma renda universal de cidadania e se contrapor à proposta do Bolsonaro, porque Bolsonaro quer focar apenas na renda cidadã, ignorando a indústria nacional, ignorando o setor cooperado, ignorando a produção. Nós temos que ter um projeto mais ambicioso, falo do campo progressista. Só assim o campo progressista poderia fazer frente a essas duas alternativas da direita, que são alternativas que, aqui vai um detalhe, embora eles estejam se bicando, eu prevejo com grande probabilidade que exista um diálogo possível com a implementação do Renda Brasil, escuta o que eu estou dizendo, e com a realização de cortes em áreas que o Bolsonaro entende como adversárias dele. O que significa que o projeto neoliberal, ultraliberal do Paulo Guedes pode, no futuro próximo, encontrar espaço de diálogo e negociação com o Bolsonaro, desde que o que viabilize isso do ponto de vista financeiro sejam cortes em áreas que não interessam a nenhum dos dois. O campo progressista não pode apenas criticar os cortes. Não pode apenas ter uma proposta de mais empregos. O campo progressista precisa incluir também, entre as suas propostas, uma proposta de renda universal de cidadania. E isso é importante porque nós caminhamos para uma sociedade onde muitas atividades que são importantes para ela não serão muito remuneradas. Um dos argumentos do Andrew Yang lá nos Estados Unidos que fez muito sentido para mim foi a ideia de que quando você estabelece uma renda universal de cidadania, não é que as pessoas não ficam fazendo nada, mas as pessoas fazem coisas que normalmente não são muito remuneradas. E tem estudos sobre isso em todos os países que implementaram renda universal de cidadania. Quando a renda universal de cidadania foi implementada, pais, mães ou pais ficaram mais tempo com as crianças, cuidaram mais de seus filhos e delegaram menos essa tarefa a pessoas que eles contratariam. Isso é importante.
Pessoas que trabalham e fazem trabalho voluntário em cuidado de idosos e cuidado de outras pessoas passaram a dedicar mais tempo nessas atividades. Estudos mostrando isso. Ou seja, uma vez tendo a renda garantida, eles puderam se dedicar àquilo que eles realmente gostam de fazer, que é um trabalho de cuidado. Muitas vezes pouco ou não remunerado ou muito pouco remunerado. Nós temos que pensar em estratégias também de qualificação profissional, de expansão das escolas técnicas. A Alemanha, que é um país altamente desenvolvido, tem boa parte da sua população estudando, mas não em universidades, estudando em escolas técnicas, isso na Alemanha. É importante diversificar as formas de formação de um país para acomodar a diversidade que existe na sociedade. E isso vai qualificar uma classe trabalhadora que vai ter mais possibilidades de ter penetração no mercado de trabalho. Além de tudo isso, seria importante para a esquerda abraçar um projeto de fortalecer e expandir o setor cooperado na economia. A esquerda não pode deixar ela ser pautada pelo neoliberalismo do Guedes ou pelo bolsonarismo e pela política reacionária, né, e populista de direita do Bolsonaro. Se a esquerda deixar que eles pautem as eleições e se ela assumir uma postura meramente reativa, ela corre muitos riscos de, nessa eleição desse ano e em 2022, de perder. E eu falo isso não porque eu torça por isso. Eu estarei lutando ao lado de vocês para que o campo progressista vença. Mas eu estou avisando com antecedência que é necessário dialogar com as massas, é necessário dialogar com as classes médias, é necessário dialogar com toda a classe trabalhadora e é necessário trazer propostas, ideias. E elas não podem ser ideias engessadas de dizer é isso ou é aquilo. Nós podemos defender, sim, renda universal de cidadania e um programa de empregos. Bernie e Andrew Yang estavam errados em pensar que uma exclui a outra. Mas temos que ser estratégicos em explicar como elas seriam financiadas, as reformas que seriam necessárias serem feitas e, mais do que isso, um projeto de cidadania avançada e de Estado que precisa ser construído no Brasil. Se a esquerda tiver clareza da mensagem e for capaz de dialogar com a classe trabalhadora, o campo progressista pode ser vitorioso, sim. Mas se não fizer isso, suas chances ficam muito mais reduzidas. E era o que eu tinha para falar sobre esse confronto entre o bolsonarismo e o pensamento de Paulo Guedes. Que é um confronto que a gente não pode ter esperança de que ele vai nos ajudar. Porque é um confronto entre duas ideias, duas ideologias que não nos ajudam e que podem, muito em breve, encontrar um acordo que vai permitir que eles mantenham o seu projeto de poder. Foi só um alerta. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.